Nova ração Faro, desilusão ou reformulação? Hoje nós vamos falar sobre a nova Faro, que recentemente passou por uma grande reformulação. Será que essa mudança realmente trouxe melhoria? A gente vai descobrir junto nesse vídeo. Aproveita e comenta se tu já usou a Faro, se tu usa, se tu gosta, se tu não gosta. Quero a tua opinião sincera aqui, ó. A Faro é uma marca de ração que está no mercado desde 1985, família. E ela tem uma ampla gama para cães e para gatos. E recentemente, se adaptando às novas tendências do mercado, ela reformulou. Só que essa mudança, na minha opinião, não foi tão significativa assim. É o que a gente vai analisar no vídeo de hoje. Se a gente analisar composição, se a gente analisar as mudanças em relação à composição, a principal mudança foi que ela retirou os corantes artificiais de suas rações. Por quê? Porque antes ela tinha, agora ela não tem mais. Ela mudou a embalagem, eu acho que ficou bem mais bonita, comenta aqui se tu concorda comigo. Então, certamente tirar os corantes é um ponto positivo, já que muitos donos, e hoje todo mundo sabe, que o corante artificial não faz bem para cães e para gatos. Mas daí fica aquela grande pergunta, será que essa mudança é suficiente para a gente dizer que a Faro é uma ração de qualidade para os nossos cães e para os nossos gatos? Vamos analisar aqui mais focando em cachorro. Vamos ver os ingredientes. Quando a gente olha a composição, a maioria, ou melhor, todas as rações secas da Faro, a gente vai ter farinha de carne e ossos como primeiro ingrediente e depois farinha de vísceras de aves. Família, a tendência é que tenha mais farinha de carne e ossos, o que é meia boca, do que farinha de vísceras, que é um ingrediente top de linha. Então, nesse ponto, eu não gostei. Lembrando, ela é uma ração premium. Quando a gente analisa a quantidade de proteína e extrato etéreo nas diferentes versões da ração Faro, a gente percebe que a proteína não é lá essas coisas na porcentagem e o extrato etéreo costuma ser baixo. E eu me pergunto se esses níveis seriam ideais para os nossos cães. Além disso, eu achei toda a linha muito pobre em plus. Então a gente vai ver que algumas versões não tem nem extrato de uca, não tem polpa de beterraba, são realmente muito básica do básico do básico. Agora a gente vai dar uma analisadinha em cada uma delas para a gente poder se alongar um pouco mais. Nós temos a Faro Filhote, que na minha opinião, se a gente analisar todas as Faros, é o melhor ponto, é a melhor ração deles. Lembra, a gente vai ter ração Faro para filhote, a gente vai ter Faro para adultos, raças médias e grandes, e teremos Faro para adultos, raças pequenas. A ração de filhote, o preço 10 quilos e 100 gramas está custando ali cerca de R$105. E ela vai ter, como eu comentei, farinha de carne e ossos bovinos e vai ter farinha de vísceras. Ela tem bastante grão, família, como sorgo, como soja. Ela tem conservantes artificiais, BHA e BHT. O que ela não vai ter é corantes artificiais. E quando a gente vai analisar os níveis, ela tem uma proteína que até tá ok, mas o extrato etéreo dela eu achei baixo. 9%. O interessante é que ela vai ser a mais completa da linha. Ela vai ter EPA e DHA, que é muito importante para o desenvolvimento do filhote, para o desenvolvimento cognitivo, para a saúde da pele e da pelagem. Então esses nutrientes são os pontos altos da ração Faro. Mas acaba por aí. Agora vamos analisar a ração Faro adulto, porte médio e grande. 15 quilos dessa ração está cerca de R$114. A composição sempre vai ser a mesma. Farinha de carne e ossos bovino e farinha de vísceras. Ela tem 18% de proteína, baixo na minha opinião, 8% de extrato etéreo, ponto crítico. Tu percebeu que a energia metabolizável, eu não falei de nenhuma, nem da de filhote, não vou poder falar agora. Eu olhei no site deles e não consta. E sempre que não consta a energia metabolizável de uma ração, na minha experiência costuma ser baixo. Na ração Faro adulto, raças pequenas, 15 quilos também está o mesmo preço da anterior, R$114. E ela vai ter 18% de proteína e 8% de extrato etéreo. Baixo, na minha opinião. A fórmula se repete. Vai ter farinha de carne e ossos bovino e farinha de vísceras. Então, família, pra gente resumir, todas as versões da Faro são pobres em plus. Elas não têm nem extrato de uca.
Pelo valor dessa ração, eu acredito que no mercado brasileiro a gente consiga comprar rações bem melhores que a Faro. Não basta retirar corante artificial, tem que produzir boas rações. É fundamental hoje uma ração ter extrato de uca. A família é o básico do básico do básico. E a Faro não traz nem isso. Não vi polpa de beterraba, que é um ingrediente importantíssimo hoje para os nossos cães, como eu revelei aqui nesse vídeo. Então ela carece de plus. Quando a gente analisa os ingredientes, a composição principal também não é boa. Mas aí tu vai dizer, professor, mas as rações prêmio especial também vão fazer essa dobradinha. Vai ter farinha de carne e ossos e farinha de vísceras. Família, sim. Só que se tu perceber, a maioria das rações prêmio especiais, ela começa com farinha de vísceras e depois vem farinha de carne e ossos. Na prática, isso demonstra que, em tese, a farinha de vísceras vai estar em maior proporção do que a farinha de carne e ossos. Ah, mas professor, no mundo animal, nas rações PET, não tem nada a ver a ordem. Não tem, mas na prática a gente sabe que eles costumam colocar na composição o que tem mais depois o que tem menos. Pronto, falei. Então é diferente tu pegar uma ração que começa com farinha de vísceras e depois vai para farinha de carne e ossos, do que tu começar com uma ração que começa com farinha de carne e ossos e depois tem farinha de vísceras. Compreendeu? E se a gente não sabe o quanto eles utilizam, então eles podem utilizar muito mais farinha de carne e ossos do que farinha de vísceras. Aí é que tá a pegadinha. Portanto, se eu analisar também níveis, plus, composição e valor, eu não recomendo a ração Faro. Não gostei e não recomendo. O único ponto positivo que a gente tem que bater palma para a empresa é, ela retirou os corantes artificiais. Mas daí eu me pergunto, por que ela retirou? Certamente porque estava perdendo o mercado, o consumidor não quer ração com corante artificial, foi por isso. Mas bem que ela podia ter melhorado um pouquinho essa fórmula. Pronto, falei. Comenta aqui se tu já gostou, se tu já comprou ração Faro, se tu usa, se tu já comprou e não gostou. Quero saber a tua opinião sincera, sem papas na língua aqui. Um pedido rapidinho aqui pra ti, ó. Me ajuda a atingir a meta dos 500k. Consegue 1, 2, 3 inscritos pra gente alcançar essa meta. A gente não é patrocinado, por isso que pode fazer um vídeo como esse criticando construtivamente a ração Faro. Agora eu te peço, cadê aquele like? Já deixou aqui? Compartilhou com aquele amigo que pode dar ração Faro? E te inscreve. Eu vou te trazer sempre vídeos muito importantes sobre ração e novidades do mundo canino, assim como dicas. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave Pix do canal é ensinadog@gmail.com. Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.